Amém. Graças a Deus pela vida de cada um de vocês. Estamos hoje iniciando mais um livro, mais uma história sendo aberta aqui, escrita nos nossos devocionais. Livro de 1 Crônicas. Alguns fatos interessantes sobre esse livro, antes da gente entrar nos 3 primeiros capítulos dele. Muitos fatos históricos identificam Esdras como o provável escritor desse livro. Um livro que é datado ali por cerca ali de 450 anos antes de Cristo, antes da vinda de Jesus a essa terra. Não é novidade para ninguém que o calendário muda após a existência do Senhor nessa nossa terra. A palavra-chave desse primeiro livro é recordação. Eles começam a trazer no livro histórias, começam a trazer um pouco a memória do povo de Deus. Nós vimos no último capítulo, por exemplo, nos últimos capítulos de 2 Reis, que o povo passou por cerca ali de 60 anos sem ter conhecimento do livro da lei, sem ter conhecimento da palavra de Deus. Então, obviamente que isso trouxe ali muita falta de conhecimento da parte das leis do Senhor e de quem era esse Deus. Então, eles começam aqui, nesse contexto do livro de 1 Crônicas, ele começa a trazer um pouco da recordação da história do povo de Deus. Ele vai trazer um pouco de histórias de Davi, crônicas, histórias ali de Samuel, Natã, de Gade, algumas fontes aqui também do livro de 2 Samuel. Nesse contexto histórico aqui, eles estavam exilados, eles estavam longe de casa, eles estavam como cativos, e aí eles começam a trazer para as próximas gerações, ou para aquela geração que está nascendo e crescendo ali no meio daquela situação toda, a história do seu povo. Os primeiros capítulos aqui vão falar sobre genealogias. Não sei se é o assunto mais interessante para todos, mas eles vão falar sobre genealogias, vão trazer um pouquinho de como foi construindo história, família por família, até chegar nos dias atuais. No meio do livro ali, ele vai trazer um pouquinho já da história de Davi ascendendo ao trono e as suas ações depois disso. E o livro de 1 Crônicas vai terminar falando de Salomão se tornando rei de Israel. Algumas curiosidades interessantes é que o livro, por exemplo, ele não apresenta alguns fatos que a gente viu, por exemplo, nos livros de 1 e 2 Samuel, quando eles apresentaram os pecados, apresentaram ali as falhas, algumas lutas, guerras que Davi teve dentro da sua própria casa, né? O próprio pecado ali dele com Batseba, a história dele de luta contra o próprio filho ali, Absalão. O livro de Crônicas já não vai trazer isso. Ele vai falar os preparativos para a construção do templo e a promessa da eternidade para o Messias, tá? Então, trazendo já direto o contexto da palavra, no capítulo 1, então, capítulo 1 de 1 Crônicas, ele vai falar um pouquinho da genealogia de Adão, desde Adão até Abraão. Eu não sei se o assunto de genealogia é o mais interessante, eu confesso que é um desafio grande falar sobre isso, porque é um assunto que, pelo menos para mim, nos meus estudos às vezes acaba passando um pouco batido, mas tem sempre sim algo interessante para nos levar, para nos trazer, né? Então, já no capítulo 1, ele vai, como eu falei, do capítulo 1 ao 9, ele vai falar sobre genealogias. Aqui, muitos leitores, eles consideram esses, assim como eu, eles consideram esses textos um pouco cansativos, às vezes até um pouco desnecessário em algumas ocasiões, mas eu sei que isso é um engano da nossa parte. Eu creio que o Senhor tem algo para nos falar aqui, lembrar do objetivo aqui, para qual foi escrito, por que ele traz isso aqui, talvez olhar com esses olhos, por que isso aqui está aqui, por que ele está querendo mostrar de novo a importância dessa genealogia. Ele escreve isso aqui para que os judeus que voltaram para Judá naquele contexto todo, após ali 70 anos de cativeiro, esse foi o período a qual esses livros foram escritos. Lembra que a Bíblia ela não é escrita de ordem cronológica, então eles foram, no último capítulo aqui de 2 Reis que a gente viu no devocional de ontem, eles foram levados para a Babilônia, eles vão passar por 70 anos lá como escravos, e quando eles voltam do cativeiro, eles não conhecem a Deus. Aquele povo ali que volta do cativeiro não conhece ao Senhor, não tem relacionamento. Antes de serem levados a esse cativeiro, passarem 70 anos lá, eles já estavam 60 anos sem saber de quem era o Senhor. O livro da lei havia ficado escondido.
Então é interessante eles fazerem aqui esse remember para o povo. Nem na sua história eles conhecem. Eles não conhecem o Senhor Deus, eles não conhecem a sua história, muito menos as promessas que Deus tem para a vida deles. Então, o intuito aqui é relembrá-los o valor que eles têm, relembrá-los o que o Senhor é na vida deles. E eles estão aqui desencorajados e mal têm esperança para continuar vivos diante do que eles estão vivendo. Então, por isso, Esdras começa aqui mostrando que eles são um povo escolhido e que faz parte do plano de Deus tudo que eles estão passando. Desde Adão, lá o primeiro homem, até Israel ou Jacó, o pai da nação israelita. Então, pensando por esse lado, olhando por essa ótica, esse capítulo aqui ele nos apresenta as seguintes genealogias. Eu trouxe aqui um esboço para poder ficar mais fácil. Dos versículos 1 ao 3 ele vai falar sobre os descendentes de Adão. Dos versículos 4 ao 27 ele vai falar num contexto geral ali dos descendentes de Noé. Então, os descendentes de Jafé, Noé, os 3 filhos de Noé, Jafé, Cã e Sem. Então, os descendentes de Jafé, por exemplo, vem ali dos versículos 5 ao 7. Do 8 ao 16 vai falar dos descendentes de Cã, e do 17 ao 27 vai falar sobre os descendentes de Sem. Depois, ele divide o capítulo, a terceira divisão do capítulo vai falar sobre os descendentes de Abraão, o pai da fé, dos versículos 28 ao 34. Então, do 29 ao 31 ele vai falar sobre Ismael. Do 32 ao 34 ele vai falar dos descendentes de Quetura. Descendentes de Isaac, 34 ao capítulo... O capítulo 2 ainda começa ali falando um pouquinho dessa descendência. Descendentes de Esaú, 35 ao 54. E os descendentes de Israel vai falar ali, já trazendo um pouquinho disso, já no capítulo 2. E é exatamente para o capítulo 2, então, continuando, que a gente vai falar. É muito interessante a gente ver as coisas por uma outra ótica, né? Talvez só estudar genealogia, pensa, poxa, mas o que isso pode me trazer, meu Deus? Eu não quero saber quantas pessoas, quem foi quem e tal, até porque nem todos vão ter uma grande relevância na história. Mas, por exemplo, já trazendo para a 2 Crônicas, o capítulo 2, depois de mostrar ali que os judeus são um povo escolhido, um povo santo, um povo que Deus separou para si, que Deus teve prazer em constituir como nação, separado desde o início, né, para servir ao Senhor, ser herdeiros das promessas de Deus, o escritor desse livro, ele passa a apresentar então a genealogia de Israel, a genealogia de um povo, daquilo que vai começar a ser o povo de Deus. Até aqui eles estão falando de uma família ali, a primeira família, Adão e tudo mais, e a sequência, né, no caso, dessa família. A partir daqui, vai se começar a formar uma nação. Deus vai começar a transformá-los em promessa de nação. Então, começando por Judá, ele apresenta cada um dos descendentes de Jacó, que vão formar as 12 tribos de Israel, com exceção de Dan e Naftali, que não vão entrar aqui. Ou seja, a seção do capítulo 1 é referente à escolha de Deus, acaba sendo encerrada aqui, e aqui também já começa a demonstração da extensão do povo de Deus, que começa aqui já a virar uma nação. O autor ele quer nos mostrar aqui, Esdras quer nos mostrar nesse sentido, nesse contexto, nesse capítulo, ele quer mostrar também ao povo de Deus que permanece fiel às suas promessas e que apesar do contexto desfavorável que eles vivem, ele quer reerguer o seu povo. Ele quer reconstruir aquilo tudo. Ele quer reerguer Jerusalém, reerguer o templo, para que todas as nações saibam que ele é poderoso, as nações saibam que ele é grande e que abater ali, ele é capaz de colocar todos de pé, embora estejam abatidos nesse contexto. Então essa mensagem ela deve ser para nós também motivo de esperança, motivo de satisfação, motivo de alegria. Saber que Deus ele escolhe um povo e que independente da situação que eles estão atualmente, independente da situação que nós estamos atualmente, o Senhor ele tem sim um plano, ele vai reerguer a sua nação, ele vai reerguer os seus filhos, ele vai reerguer as suas filhas, ele vai reerguer os seus servos, ele reergue o templo, ele vai reerguer a sua nação, ele constrói, ele constitui uma nação e ele zela por ela, independente da situação atual que ela esteja. Temos então
o entendimento de um Deus que é bondoso, restaurador e que tem prazer em recomeçar momentos de segunda chance em nossas vidas quando necessário. Só de olhar para essas genealogias, só de olhar quantas e quantas chances Deus foi dando aqui. Vou começar por Adão, depois vem trazendo ali os seus filhos que erram, que pecam e tal, e ele vai continuando dando novas chances. Chegamos a Abraão, e Abraão ali mesmo sendo escolhido o pai da fé também comete os seus erros, os seus filhos, consequentemente os erros dos seus filhos também, e o Senhor vai sempre dando novas chances. E o povo vai sendo construído. E até aqui a gente chega. Então, ele fala um pouquinho sobre a genealogia de Israel. E a gente vê a importância do que o Senhor faz em cada detalhe. O Senhor escolhe a dedo os seus filhos. O Senhor escolheu a mim, escolheu a você. Por mais que você tenha aí as suas falhas e as suas limitações, muitas vezes possam parecer que sejam muito maior do que qualquer situação, Deus ele não olha para nós como a gente costuma se enxergar. Deus ele vê qualidades, Deus vê em nós virtudes que a gente não consegue enxergar. E é por isso que ele é fiel. E é por isso que ele é fiel, ainda que nós não sejamos, ele é fiel. E já para terminar, hoje o nosso vídeo vai ser um pouco mais curto, porque nós estamos falando aqui de genealogias e são assuntos que a gente já passou, que a gente já estudou, que há sim grandes coisas para se relembrar aqui, mas o último capítulo hoje eu creio que a gente tem um pouquinho mais de coisas para discutir, que é sobre a genealogia de Davi. Em 1 Crônicas, então, capítulo 3, nosso último capítulo de resumo para o estudo de hoje, nós vamos ver aqui a continuação das genealogias, e nesse capítulo vai ser apresentado para nós as genealogias dos filhos de Davi, nascidos em Hebrom, passando por Salomão, Jeconias, que foi ali o rei Joaquim, que foi preso por Nabucodonosor e assim permanece 2 anos, ou seja, 2 Reis ali 24 fala, e até Zorobabel, ou Sealtiel em algumas versões, o responsável pela volta dos primeiros cativos de Judá da Babilônia. Deus fez uma promessa a Davi de que o trono de Israel, o controle ali, jamais se apartaria da família de Davi. Então, a intenção aqui é mostrar que a promessa de Deus que foi feita continuava ativa, continuava valendo, continuava em atividade, independente do cenário. A promessa de Deus não deixou de acontecer. A promessa que Deus fez a Davi, ela não pereceu, ela não foi fadada ao fracasso, independente da situação do povo. Mesmo os seus descendentes ali estando em grande aflição, eles continuam sendo valiosos para o Senhor, que deseja restaurá-los. E mesmo por trás aqui das ruínas aqui que a gente está vendo o cenário, que foi a destruição de Israel, a destruição do templo, de Judá também sendo levado cativo e tudo mais, os planos de Deus eles desejam florescer como uma planta nova na terra seca. Então as chuvas de esperança elas estavam ali se preparando para derramar sobre Judá e sobre Jerusalém. E é exatamente esse o desejo do escritor ao trazer essa palavra para eles. Então assim também acontece conosco. Então nós vivemos tantos desertos em nossa vida, em nossa história, e momentos pela qual muitas vezes nós nem acreditamos ser capazes de passar. Mas o Senhor ele nos ajuda e assim nós vencemos. Então ao trazer todas essas genealogias, ao lembrar da história do povo, ao lembrar o povo de onde eles vieram, o que já passaram para que hoje eles estivessem vivendo aquilo, também traz esperança para eles gerarem dentro do coração deles esperança para os próximos passos. E eu creio que essa seja talvez a mensagem de hoje. Olhar para trás, olhar para tudo que nós vivemos, para tudo que o Senhor permitiu que nós vivêssemos, para tudo que nos fez chegar até aqui e olhar com olhos de esperança para aquilo que há por vir. Olhar com olhos de esperança para aquilo que está sendo preparado. Não por mim, não por você, mas por Deus. Há algo preparado para as nossas vidas. E olhar para trás, reconhecer a nossa história, reconhecer quem é o nosso Deus, reconhecer quem é o nosso Senhor, reconhecer quem Jesus Cristo é em nossas vidas, nos faz olhar com olhos de esperança por aquilo que há por vir. Então,
Que Deus abençoe, Deus é fiel, Deus é justo e Deus está sempre olhando e cuidando de nós, ainda que a dificuldade seja grande. Nós temos a certeza que em Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores, isso quer dizer muita coisa. Então, os olhos de esperanças, que esse olhar de esperança recai sobre nós, em nome de Jesus, traga um novo alento para as nossas vidas, de muita esperança e de muita satisfação, porque Deus tem sim algo grande preparado e algo muito bom preparado para as nossas vidas. Permaneça fiel, permaneça firme, porque é chegado aí o tempo da visitação do Senhor. Amém? Deus abençoe o dia de vocês. Vocês fiquem na paz e com o amor de Cristo.